boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse feriado gostoso. Espero que você esteja aí curtindo junto à sua família. E o Entre Família agora está no ar para juntos, a nossa família e a sua família, juntos conversarmos sobre um tema muito importante. Mas antes de tudo, gostaria de cumprimentar aqui o meu parceiro de todos os dias, Cris, tudo bem? Boa tarde, Suzane, boa tarde a tarde. você. Essa família está sempre trazendo um tema especial, a gente está nesse clima de Páscoa, né? Obrigado por ter um cantinho no seu coração nesse feriado, tá aqui com a gente. Você está recebendo visita, que legal. Olha que você deita um cantinho para mais um nesse sofá, aquela almofada ali é minha, a outra da Suzane, aquela ali da Isabel, vai estar tudo certo. Por que, Cris, você está falando que a Isabel está aí? Já coloquei um spoiler, porque hoje a gente vai falar aqui sobre... Hoje é com ela. Sobre perdão, né? A gente, quando lembra de Cristo, a gente estava até conversando um pouquinho agora aqui nos bastidores, do amor de Deus, né? Deus, ele tem uma maneira de perdoar que parece que a gente se sente tão distante disso, tão impotente, mas é nos pés dele que a gente aprende muita coisa, né? A realmente buscar esse perdão que é divino. Tem coisas que a gente fala assim, eu jamais perdoaria. Não, tomara que isso não aconteça comigo, porque eu não sou assim, acontece com você. E os planos de Deus são maiores e melhores, mas eu digo assim, fácil não é. E no programa de hoje a gente tem que desvendar esse perdão, Suzane. Até porque o tema de hoje não é só perdão não, viu, gente? É perdoando o imperdoável, como o Cris falou, né? Então tem situações que foi, Cris, tá? Não, o programa é forte. Tá tudo bem. O programa é forte. Você viu que eu até tô fofinha com você, Entendi. né? É pelo programa. Ah, viu? Ela tá aí, a questão do perdão e tal. É, a Páscoa, né? Nos traz esse sentimento isso. de reflexão, de Segunda-feira perdão, ela já vai estar com o facão na mão. Tô brincando. Do amor de Cristo. Sim. E hoje, Cris, eu quero saber aqui, junto com a Isabel, que vai explicar pra gente o que é perdoar. E se perdoar é esquecer. Como é que fica isso aí? Como é que perdoa, mas lembra e tem como esquecer? Essa questão toda, né? Será que perdoar é ter amnésia? Mas peraí, falando de perdão divino, Deus joga nas profundezas do mar e tal. Mas tem gente que vai lá como mergulhador e pega aquela plaquinha lá no fundo e remexe e tal. E outra, como ressignificar algumas coisas? Como? Quem fala assim, ó, depois que quebrou a amizade, nunca mais é a mesma coisa. Será que algumas coisas nunca mais mudam mesmo? Ou um exemplo, será que para perdoar eu preciso também conviver com a pessoa? Calma que hoje a gente vai desvendar todas essas perguntas, tá bom? É daqui a pouco, o Entre Família vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para discutir esse assunto tão importante. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa e nesse intervalo a gente estava conversando, né? O que é esse negócio de não dá para perdoar? Tem coisa que é imperdoável mesmo? E outra, eu estava falando, às vezes se você for com a tua natureza, parece que, será que o perdão é da nossa natureza, né? Porque teve um especialista aqui que falou o seguinte, a diferença do que é comum, do que é comum natural e do que é normal. Eu achei muito legal, porque um exemplo assim, será que o perdão ele é natural, vem da natureza do ser humano? Ah, com certeza não. Ele é comum, ele é normal, tipo... Filosofou agora. Não, mas você pode fazer esse desenho, tipo assim, tem coisa que parece que é contra a natureza, parece que o ser humano, será que essa questão toda, parece que tem até dependendo da sua religião, Paulo fala assim, o que eu quero fazer, não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Será que tem a ver, porque a gente está falando de Jesus e você sabe que Jesus é o cara que é o psicólogo do coração das emoções. E falando isso, ele sempre levanta profissionais em épocas como essa que a gente está precisando perdoar, para abrir a nossa mente. E, inclusive, a gente estava falando de perdão com a própria especialista. E ela abriu o coração aqui, porque é o seguinte, ela não tapa o sol com a peneira. Quem é que está aí, Suzane? Quem é? Fala a verdade, é na lata. Quem está aqui quem tá aqui hoje com a gente... Te perdoa. É a Isabel Passos, Nossa, que a gente vai agora recebê-la. Isabel Passos, seja bem-vinda. Que honra, que satisfação falar com você. A satisfação é toda minha. É sempre um prazer estar aqui. E ainda mais falar sobre um tema tão duro, tão denso, tão difícil como é a questão do perdão, né? E hoje eu vim aqui, Isabel, para aprender muito com você. A Isabel Passos é terapeuta familiar, mais conhecida aqui carinhosamente pela nossa produção como Mainha, porque ela é mãe de uma das nossas produtoras, a Ana Isabel, que eu acho que você de casa aí já conhece. Então é uma satisfação. Para mim é a primeira vez, né? O Cris já esteve conversando com a Isabel. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu só devo manifestar aqui, ó.
Oh, É love com essa mulher, especial, porque ela exala um perfume, rapaz, Um de vigor, gente, de amor. vindo direto É do uma Nordeste. família, assim, que eu vou dizer, especial. Então, assim, ó, de sinceridade, ela sabe que eu estou sendo sincero com ela aqui. e é recíproco. Isabel, então traz pra gente essa resposta que está agoniando os nossos corações. Primeiro vamos entender, né, o que significa perdoar, para aí depois a gente partir para o debate. É interessante compreender essa questão do perdoar, inclusive nos tranquilizando no sentido de que perdoar não é necessariamente manter a convivência, né? Manter o relacionamento. Não significa, não está na mesma, não são sinônimos. Pelo contrário, às vezes, perdoar passa por romper o relacionamento. Às vezes, romper o relacionamento é uma necessidade para que esse perdão seja, de fato, eficaz. Para que ele aconteça e ele aconteça definitivamente. Porque, às vezes, a relação é tão adoecida e ela é tão cronificada, né? Aquilo que machuca, aquilo que fere, é tão cronificado e é tão repetido e é tão difícil a química que há ali entre aquelas pessoas que manter aquele relacionamento, a ferida vai ficar se repetindo. Então, o perdão não vai ter como acontecer, porque a ferida vai continuar sendo remexida. Então, às vezes, é preciso afastamento para que esse perdão aconteça e essa história possa ser reconstruída, vamos dizer assim, possa ser dado um outro rumo, cada um possa dar um outro significado para aquela experiência. E você fala... Então, assim, Isabel, eu acho legal quando você fala de relacionamento, né, em todas as escalas, né? Em casa, no trabalho, porque, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, a gente está trabalhando aqui, mas a partir desse momento eu te perdoei, mas eu tenho um contrato com você agora com outras cláusulas. Tipo, ó, eu trabalho com você, por exemplo, trato com você coisas profissionais, agora o que nós tínhamos naquela outra construção vai até esse muro onde eu te trato bem, onde eu te respeito, né? Porque, por exemplo, cada um tem uma esfera. Tem gente que fala assim, olha, parece que eu perdoo mais as pessoas de fora, as de casa não. Tem gente, não, porque somos diferentes, né? E o perdão tem um espaço para cada um. E está tudo bem, né? Tem uma poesia de um artista brasileiro que fala da questão do outro nível de vínculo, né? É um poema brasileiro que fala do tempo onde você se reencontra num outro nível de vínculo. Não é mais aquele. Aquele ali não dá mais. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas, Isabel, há erros que são imperdoáveis? Que pergunta, né? São imperdoáveis porque não é possível conviver. Entende? Entendi. Cara, você tem todo o direito de agir do jeito que você quer agir. Mas eu não tenho uma obrigação de conviver com o seu erro. Mas a questão do perdão... Agora, eu tenho uma obrigação de perdoar. Tem obrigação? Sempre. Do ponto de vista tanto bíblico, com certeza, total, mas do ponto de vista psicológico, eu preciso... Tem mais a ver com liberar perdão, porque tem muito mais a ver com você do que a outra pessoa. Muito mais a ver com você, com uma questão de saúde mental. Agora, quando eu gosto de pensar na impossibilidade do perdão, na ideia do imperdoável, no sentido de eu não conseguir conviver com a atitude, entende? Vamos pensar aqui num casal onde acontece a traição, né? Não é que o ato do outro é imperdoável porque é imperdoável em si. Não, ele torna-se imperdoável porque eu não dou conta de conviver com a atitude, especialmente se ela fica se repetindo. Você tocou num ponto muito interessante, porque a gente tem aqui agora, Isabel, essa história, não é, Cris? Verdade. Nós temos essa história e a nossa convidada é a Fabiana, que vai compartilhar
essa história aqui com a gente agora, é isso, né? Verdade. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essa história. E até a gente estava falando de Páscoa, de Deus, né? E o amor, ele constrange. Então, quando a gente vê algumas situações, a gente tem que refletir um pouquinho no time, na vida. A Fabiana, que é diretora escolar, ela viveu uma infidelidade no casamento e tal, teve que lidar com isso. E eu gostaria que você de casa prestasse um pouquinho de atenção. Está nesse feriado agora, está varrendo a casa. Você que está fazendo o que agora? Está passando do smartphone? Só um pouquinho. Então, Fabi, obrigado para você que está aqui com a gente, abrindo um pouquinho da sua vida, trazendo para a gente um pouquinho sobre perdão. A gente agora deu um conceito aqui no programa, colocamos algumas situações. Eu amo por demais aqui a nossa especialista, que hoje então estou realizado na nossa tarde. E que bom ter você aqui conosco para contar um pouquinho de como você se relacionou com o perdão no seu casamento. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui contribuindo com a conversa de hoje, né? Então, como você iniciou a conversa, eu vivi essa situação de infidelidade no meu casamento. Nós estávamos casados há 4 anos e meio. Meu filho mais velho, na época, tinha 2 anos. Minha filha tinha 4 meses. E, de repente, o meu esposo, né, Fernando, acabou aí se desencantando com o casamento e se encantando com outras possibilidades. E aí acabou abandonando tudo, foi embora, foram tempos bastante difíceis. Ele ficou por 2 meses sem nem vir ver as crianças. O Gustavo, na época, sofreu demais, né? Mas foi um tempo bastante nebuloso na nossa vida. Fabiana, e como foi esse processo para você liberar esse perdão para o seu esposo? Só contextualizando para o pessoal de casa, hoje vocês estão juntos, né? Depois de um tempo, você perdoou ele, vocês reataram a relação, né? Namoraram ali e casaram novamente, o que é incrível. Mas a gente quer que você compartilhe agora como que foi essa sua trajetória até chegar nesse momento do perdão. Olha, não foi uma trajetória fácil, né? Eu acho que é uma das trajetórias mais difíceis aí que a gente pode vivenciar dentro de um casamento. Isso aí tá passando aí fotos aí do nosso namoro, do nosso primeiro casamento. E assim, nós fomos casados durante 4 anos e ficamos divorciados por mais 4 anos, né? Bastante tempo. Bastante tempo, Tá né? bom. E foi um divórcio bastante tumultuado no início, foi bastante, muitos embates, né? De todas as esferas, esfera emocional, psicológica, questão financeira, né? Pensão alimentícia, todos esses embates a gente acabou passando, certo? Você Aí no fim, decidiu... Desculpa, pode continuar. não, pode perguntar. Foi um momento que você decidiu assim, ou eu perdoo, ou eu vou morrer aqui com essa dor? Foi oração? Como que foi essa mudança para você? Então, Deus começou a me cutucar, e realmente Deus mesmo, porque dentro de mim não teria espaço para esse perdão, uma vez que eu fui extremamente, né, ferida em toda a minha área sentimental, autoestima e tudo mais. Mas daí Deus chegou para mim, eu estava num culto na igreja e eu ouvi a voz de Deus falando que gostaria de ter o Fernando de volta. E aí começou um embate daí com Deus, né? Deus começou a me trazer estratégias como livros, como conversas com amigos, falando sobre restauração de casamento. E eu comecei a ficar sensível a esse tipo de apelo de Deus, né? Em momentos de oração, já tinha deixado de orar pelo Fernando, mas em 3 momentos de oração, Deus me mostrou o Fernando numa cadeira de rodas, e isso me deixou bastante impactada. Na primeira vez, claro que eu falei que Deus podia fazer o que quisesse mesmo com ele, né? Tá tudo bem, eu te entendo. Né? Então, mas aí até a última vez que isso aconteceu, daí eu acabei intercedendo e acabei realmente aí obedecendo a voz de Deus, pedi um sinal para Deus, para ter certeza de que não eram os meus sentimentos que estavam, né, Sim. mais envolvidos, e Deus acabou aí muito gentilmente me atendendo. Do tipo assim, Senhor, se o Senhor está querendo, então o Senhor me coloca aqui no coração esse perdão, porque eu não vou conseguir.
Exatamente. Foi uma atitude sua de querer perdoar o Fernando e não necessariamente porque ele te pediu perdão. Foi uma proatividade sua. Sim, foi uma escolha que eu fiz, né? Com Olha, a muita palavra. oração, com muito estar mesmo caminhando com Deus, porque não seria uma decisão fácil, nem para mim e nem para o Fernando, porque depois que ficamos juntos, nós vivemos situações, tivemos que superar muita coisa, deixar muita coisa do passado no passado, para a gente aprender a viver um novo de Deus na nossa vida. Fabiana, eu queria que você me perguntasse agora, que falasse para a gente quanto tempo já passou dessa decisão e também dos frutos que você colheu. Você teve que colocar na mesa um contrato, a partir dali você teve uma luta com você mesmo, às vezes é difícil de cumprir aquilo que você falou, deixa para trás, né? Porque a mente da gente é complicada, né? Se não fosse Deus, o que seria da gente no trânsito para lidar com as emoções, enfim. Eu pergunto para você, quanto tempo e os frutos que você colheu, apesar de ter essa luta com você mesmo, porque parece que a primeira briguinha já dá vontade de jogar tudo em cima, e o que eu estou fazendo aqui, o que Deus quis comigo, só que esse Deus é um Deus de amor, e se foi Ele que te chamou, Ele te deu um fardo que você podia lidar, e automaticamente Ele tinha uma bênção para você e para a sua família. Conta para a gente desse tempo que você decidiu perdoar e as bênçãos que você colheu por viver esse perdão. Olha só, este ano nós faremos 11 anos que nosso casamento foi reconstruído, Uau! né? E depois desse tempo, eu tenho certeza que foi a melhor decisão que tanto eu e o Fernando tomamos na nossa vida. Nossa união ficou muito mais sólida. Pudemos aí estar vivenciando todo o crescimento dos nossos filhos, que se não tivesse acontecido dessa forma, cada um viveria suas experiências separadamente. E eu percebo assim nos meus filhos uma solidez de caráter, de intelectual, emocional, e tem a ver diretamente com essa questão de nós dois, né, eu e o Fernando, estarmos vivendo juntos. Nós acabamos nos firmando mais na igreja, acabamos inclusive participando hoje em dia do Ministério dos Desbravadores, né? Coisa que antigamente nem imaginava. Então, hoje em dia, todas as ações que a nossa família toma junto. E então, eu acho que assim, realmente o maior fruto que a gente poderia ter recebido foi essa união e essa comunhão aí que nós quatro hoje conseguimos viver. Fabi, brigadão pela sua história, que momento. Eu acho que a gente pega para o nosso relacionamento, para a vida, esse amor que constrange, começar a ouvir a voz de Deus, que o perdão é divino, né? Então que você continue discipulando esse perdão aí para os filhos, né? Porque o ato de perdoar também, ele é aprendido nessa questão do exemplo, de como encarar as coisas. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a união de vocês e que vocês continuem levando esse perdão aí, né, como um estilo de vida que todos nós temos que vivenciar. Um grande abraço para você, obrigado por tirar um tempinho aqui para o nosso programa. Amém, obrigada e boa tarde. Muito bem, um abraço, tchau, tchau. Eu acho que tanto eu quanto a Suzane ficamos assim, uau! 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 E por ela compartilhar isso, né? É legal, não é uma coisa que a gente fala, não é comum, né, Isabel? E ela vir aqui compartilhar abertamente, tão segura da sua história, inspira a gente, né, de certa forma, de ver que as coisas por Deus, elas podem ser restauradas. E eu vi que na hora que eu perguntei para ela se foi uma iniciativa, você balançou a cabeça como quem diz, é isso aí. Então, realmente é uma história linda, é muito bom ver esse tipo de coisa acontecer, mas a gente precisa ter muita consciência do seguinte, a história desse não serve de modelo para aquele, tá? Eu não posso pegar uma história como essa e achar que ela serve de inspiração para qualquer outra história. Por Tá? quê? Porque cada história, cada única. experiência, principalmente experiência de dor, ela é única. E tem gente que
pega esse tipo de história, não foi o caso dela, porque ela contou todas as dificuldades, e quando conta um testemunho nesse sentido, romantiza, né? E não tem nada de romântico. E não tem romantismo, Nada né? E o que romântico. acontece? No contexto dela, o que nos bate é a essência de nos entregarmos para o perdão. Agora, como ela lidou, ela podia ter perdoado o ex-marido e eles poderiam ter continuado dois caminhos. E naquele momento ali, ela teve um contexto, uma soma do que ele representou e do que a história representou para ela nessa questão única, né? Uma outra coisa que é importante também, a gente entender é que não houve a restauração de um casamento. Foi um novo. Um novo. O outro acabou. Esqueçam o outro. Acabou. Todas as vezes que acontece uma traição, que acontece um adultério, acabou. Acabou. Mesmo que o casal não passe por um gap aí de 5 anos de divórcio, mesmo que esse casal não saia da casa, não passe um dia sequer separado, todas as vezes que acontece um adultério, uma traição, o casamento acaba. Uau, esse assunto tá bom demais. Eu imagino que você aí em casa, né, está ouvindo a gente também em algum outro lugar, pelo seu celular, deve estar curtindo muito. Então, não saia daí. O nosso intervalo é rapidinho. Na volta a gente continua discutindo sobre esse assunto e muito mais. Tem dinâmica aqui para nos desafiarmos a algumas histórias. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, né? Nesse clima de Páscoa, a gente tem aí Jesus para refletir, mergulhar nele, nesse perdão, que às vezes está tão distante do nosso coração. E a gente veio aí de um casal que mergulhou nesse perdão, né? E tomou a decisão de perdoar e depois ainda teve uma outra escolha, que é diferente do perdão, que é a reconciliação. E naquele contexto, como a nossa especialista falou, teve-se um novo contrato, um novo casamento. Mas, Cris, gente, eu tinha que mergulhar nesse Jesus que transforma, né? Com respeito a todo o comércio que está vivenciando isso aí, né? Páscoa tem nome, Páscoa é Jesus, é esse libertador, né? Essa pessoa que faz com que uma versão de um Cristo, que talvez não perdoe, morra, e a melhor versão de si mesmo é aquela que morre. Tem um pessoal que fala aí, né? A gente tem que ter tem alguém dentro de você, até tinha um respeito a um livro, né? Um segredo, aí falaram que o segredo estava dentro de mim, meu querido. Dentro de mim só tem um vazio que cabe esse Cristo transformador. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que você conheça mais esse Cristo de perto, esse Jesus que conhece. Ó, eu sou finito, eu estou olhando para uma câmera agora que está chegando na sua casa, mas Jesus consegue olhar para o teu coração. Como a Isabel falou, perdão é uma coisa única, Deus não atende no atacado, Ele é personalizado. Jesus morreu por você, Ele consegue estar com você, Ele é o sacrifício vivo, Ele quer estar na tua casa. Como que Deus lidou, Cristo, com a morte? Nessa pandemia eu estou mal, eu não consigo até perdoar Deus para isso. Mas será que é Deus o culpado da morte? Como Jesus lidou com a morte? Mas Deus chorou? Jesus chorou. Ele quer lidar com as emoções, Ele quer você lidando com as emoções. Tem aqui uma revista muito especial, que é Ensinos de Jesus, e aqui tem como Jesus lidou com várias questões. Como Jesus lidou com a morte, essa questão da ressurreição. Olha, Cris, eu vejo aí no Novo Tempo falar sobre o sábado. Jesus guardou o sábado. Por que Jesus guardou o sábado? Isso se perdeu com o tempo. E como esse Jesus, ele nos leva ao perdão. Que versão é essa que morre, Cris? Meio que ficou no ar. Calma. Olha, você na sua casa, com essa revista e a sua Bíblia, você vai ver uma forma especial de conhecer esse Cristo. Eu não quero que você confie no Cris aqui ou no Novo Tempo, mas nesse Jesus. Esse sim. Com Cristo talvez você se decepcione, tá? Você vai ter que aprender a me perdoar e tal. Mas esse Cristo jamais vai te decepcionar. Talvez esse Cristo que te decepcionou é um Cristo que você não conhece. Então você tem que pedir ensinos de Jesus. Ele que vai te ensinar. Ele que muitas vezes eu lá, olha, com fibromialgia mal, urinando nas calças, ele me levantou e me deu paz. Que paz não é só ausência de barulho, paz tem nome. É esse Cristo. Vamos pedir essa revista? Você de casa pode pedir. Tem um WhatsApp que vai passar agora aqui para você, que é o DDD 12 98244 4449. DDD 12 98244 4449. O que eu mando para esse WhatsApp, Cris? Você manda assim, ó, quero a revista Ensinos de Jesus. E coloca Entre Família, que aí
a nossa atendente virtual vai atender você com todo carinho e vai levar para você. Cris, eu vou ter que pagar alguma coisa? Nada. Eu prometo para você que você não vai pagar essa revista que foi feita com carinho, teve um custo, diagramação, vai ter um envio, correio, mas você não vai pagar nada. Nem o carteiro vai entender a sua alegria e você tem um compromisso de falar, carteiro, rapaz, assista Novo Tempo. Eu ganhei essa revista aqui, Ensino de Jesus, você pode ganhar de graça. Que bom que você pediu. Ô, Ana, ó, beijo. Margarida, João, dá um abraço aqui, nego. Ó, abraço aqui, pediu. Esse Jesus te ama, você não está aqui por acaso. Vamos aprender junto aí que esse caco aqui, só Jesus na causa. Vamos lá. Bora nós aqui, porque tem agora uma dinâmica para ver, porque, olha, tem coisa que eu não consigo perdoar, tem que aprender. Eu estou ainda aprendendo, algumas coisas eu fui aprendendo, mas esse Jesus dia a dia me ensina que eu tenho que melhorar, Suzane. Cris, a gente vai ficar em constante mudança, acho que enquanto estiver nessa terra, né? Não tem como. E a nossa brincadeira aqui agora, nós vamos levantar uma plaquinha com algumas situações e... A Patrícia está dizendo aqui para mim que eu não vou quebrar, porque da última vez eu quebrei uma plaquinha. É muito difícil para mim ou acho que perdoaria. Essa plaquinha, gente, eu não vou quebrar não, que ó. Essa aqui... A bicha é rígida. Essa aqui numa briga mata. E a Isabel vai entrar com a gente nessa dança, Isabel. Mas eu sempre brinco aqui com as nossas especialistas que é o seguinte, tem que ser pessoal, tá? Tem que vir do fundo do coração. A gente vai colocar na tela, né, diretora? Então, manda aí a primeira situação pra gente. Vamos ver. Você descobriu que um amigo, que também é seu colega de trabalho, está usando informações da sua vida pessoal para manchar sua imagem com o chefe e ficar bem na fita com ele. Ah, meu filho, isso aqui ia ser muito, mas muito difícil de perdoar, porque, gente, é muita traição. E vocês? Eu acho que eu perdoaria, mas eu sempre preciso de tempo para ser genuíno, tal. E outra, dependendo da pessoa, talvez eu criaria contratos e dizer assim, meu queridão, a partir de agora, talvez você tenha que galgar uma confiança, porque para mim confiança é um negócio sério, tudo que é legal, para mim a verdade é... E em algumas sessões eu ia dizer assim, nós vamos ser a partir de agora só colegas, vou orar pela tua vida e tal... E talvez, né, Deus ele abra outros caminhos. Eu sigo nessa linha assim. Eu acho que eu perdoaria, mas eu precisaria de tempo, dependendo da ferida que abriu. Nossa, para mim ia ser uma grande ferida, porque não foi só ele contar, foi eu depositar ali a confiança nele de contar uma coisa pessoal minha, uma intimidade, sei lá que seja, uma coisa pessoal. Eu confiei, eu depositei. Aí ele usa essa arma para se dar bem? Ai, gente, Isabela, com você. Eu teria também dificuldade. Eu também teria dificuldade e teria também dificuldade para expressar isso para ele, entendeu? Eu ficaria com muita dificuldade para continuar esse relacionamento. Ter qualquer conversa, né? Eu acho que eu precisaria de um período de elaboração. Eu acho que eu pagaria algumas sessões de terapia. Tá aí uma terapeuta falando. Gente, eu adoro a Isabel. É isso aí. É porque você também é um ser humano, né, Isabel? E precisa de uma ajuda profissional. Eu acho que eu não daria conta disso só, não. Até porque eu tenho muita dificuldade com confronto. Então, se eu tivesse que confrontar, eu teria que treinar bastante na terapia. Boxe ou coração? Treinar Isabel... o boxe ou o coração? Eu tenho muita dificuldade do confronto. Eu faço de tudo, inclusive, para correr dele. E vendo você falar é libertador, porque... Não, nesse caso não. Sabe o que eu faria? Nesse caso eu teria sede para conversar com a pessoa. Sede. Primeira coisa, eu tipo assim, não no primeiro dia me conhecendo, né? Mas eu queria logo ouvir, eu olhar no olho, eu gosto assim, de saber por quê. Nossa, Cris, eu acho que eu estaria tão machucada que eu não conseguiria... Não, eu gosto da lógica, porque se não faz sentido na minha cabeça, o que te levou, que explicação essa pessoa vai me dar para montar esse quebra-cabeça? Ai, para mim não tinha explicação, não. E que bom ouvir isso da Isabel, né? Uma pessoa experiente, mãe de 3 filhos, psicóloga. Realmente são emoções que a gente tem que trabalhar, né? E a ajuda profissional faz toda a diferença. Vamos para mais uma situação que vem aí. O que tem aí, Cris? Vamos lá. Você está numa situação difícil, pediu dinheiro emprestado para um parente. Ok. Ele contou toda uma história sobre também estar numa situação difícil e não ter o dinheiro.
Só que logo depois, Suzane, Isabel, você descobre que ele fez uma compra cara, tá no shopping, fez uma história e colocou assim, ó, partiu o shopping, pá. Então, na verdade, ele construiu uma situação para não te ajudar. Ele não foi sincero e realmente no momento que você mais precisou, ele não te deu a mão, ele te deu uma garol. Começa respondendo aí você, vai. Rapaz, é que é só pepino, né? Depois que Você tá vocês deram a pensando? resposta, eu falei ali que acho que perdoava, eu vi dificuldade na outra questão também, né? Eu acho o seguinte, assim, ó, eu não sei vocês, nesse caso, ele não deu a mão para um filho meu também, para a esposa, porque família, para mim, você quer me bater, bate no meu filho. Eu ia te falar isso agora. Eu falei assim, ó, Entendeu? depende. Se o dinheiro eu estivesse pedindo para uma necessidade assim, que envolvesse meu filho, ele não me desse, certeza que eu nunca o perdoaria. Não, eu perdoaria, mas eu acho muito difícil para mim, tipo assim, ó, porque eu tenho que perdoar, sabe por quê? Porque me faz mal não perdoar. Eu fico mal. Agora, Jesus sabe que eu preciso de um tempo, e nesse caso aqui seria mais, e para poder, tipo assim, ó, como que eu me comportar em ver essa pessoa depois que eu coloquei tudo para fora, né? Porque, um exemplo, toda vez que eu olhasse para o meu filho, até isso ia me lembrar daquela situação e tal, porque eu acho difícil. Quando envolve família, cada um tem um lugar que dói mais. Eu tô nesse mesmo barco que você, porque eu entendi que a situação ali era de necessidade mesmo. Não era para um empréstimo, para eu sei lá o quê. Então, num caso de necessidade, um parente não te estender a mão, sangue do seu sangue, pensando que eu faria pela pessoa, ainda mais sabendo que a pessoa tem filha, etc e tal. Porque no meu caso, eu não ia comprar, pedir dinheiro para parente para comprar um carro. Então... Eu não peço dinheiro, eu peço dinheiro só se eu tivesse, assim, um SOS, tipo, estou precisando mesmo, assim, porque o negócio é vida ou morte. A Isabel ficou A Isabel, reflexiva. ela tem, assim, tinha que fazer um double. Enquanto a gente está fazendo comentários, a Isabel está assim. E ela faz um negócio assim, cara, que só o rosto dela já é uma definição de uma palavra amiga. Cara, Pode igual falar, a Isabel. filha. Está chegando atrasado, porque meus filhos já disseram isso. E olha que a tem Isabel é assim fazer. também. A cara dela não nega, não adianta. Olha só, eu realmente estou numa situação difícil aqui, né? De qualquer modo, por que eu estou numa situação difícil? Porque eu acho que eu já perdoei muitas vezes, né? Esse tipo de situação, por já ter vivido muitas vezes esse tipo de situação. Uau! Então, mas ao mesmo tempo, não é uma coisa fácil de fazer. É muito Entendeu? difícil, mas você perdoaria e já perdoou. E já fiz isso, mas não sem ficar com o coração muito machucado, né? Então, de ter precisado e não ter tido Esse apoio. esse apoio Mas naquele momento. Nesse caso de perdão, é do tipo, você convive, conversa, ou melhor, Convivo, converso, entendeu? se precisar de você? Não é se precisar. Já precisou? Quando precisaram, já contaram. Nossa. E é óbvio que, como a situação é diferente, eles não precisam de dinheiro porque a condição financeira deles é muito superior. Então, a demanda deles é de coisas que dinheiro Não compra. não compra. A gente entendeu. Entendeu? Então, Profundo esse programa de hoje, hein? Achou que era brincadeira essa tarde desse feriado? Achou que ia varrer a casa no Gente, feriado e não ia chorar com a gente aqui? Que é isso? Cada suspiro, viu, gente? Para vocês ficarem reflexivos aí para o fim de semana, tá? Quando se reunirem em família. Vamos à nossa próxima situação, e acho que é a última, inclusive. Seu cônjuge te procura para conversar e te conta que se envolveu virtualmente com alguém. Ai, gente, e agora? Confessa até onde foram as conversas, que foi uma única vez e que se arrepende do erro. Quem começa? eu vou começar, eu não consigo nem opinar, porque isso está tão longe da minha realidade. No sentido de que... De não ser possível. Acontecer? Sim. Olha, que segurança no maridão, hein?
Não existe essa possibilidade. Que bom, Isabel, ter essa segurança. Bom, a gente, é difícil opinar numa coisa que nunca aconteceu com a gente, né? Seria uma situação muito difícil para mim. Porém, por incrível que pareça, vocês viram que eu não perdoei nada aqui, mas eu acho que perdoaria a depender de como está a nossa relação, né? Se tivesse num momento fragilizado e zoado a relação, por isso que eu acho que perdoaria. Só seria muito difícil mesmo se a gente tivesse uma relação muito ok, sabe, assim, amando, e aí acontecesse isso. Então, eu acho que a depender, né? Não compreendi, mas te apoio. Você não compreendeu? Não. Tipo, assim, ó, se você tá muito bem com uma pessoa e acontece isso, é muito mais difícil perdoar, porque vocês estão bem, qual que, né? sei lá, mas tem um senso de moralidade, no, né? Mas, enfim, cada um tem uma decisão. Eu acho assim, ó. Primeiro, mas será que não corre o risco de, numa situação dessa, você, sem perceber, está tomando para si a responsabilidade da atitude do outro? Não que não deva haver o perdão. Não vamos misturar uma coisa com a outra, mas você está, de repente, atrelando o perdão, ou perdoar ou não perdoar, a uma culpabilização pelo que aconteceu. Não, se de repente a relação não está boa, eu não estou cumprindo o meu papel, o relacionamento aqui não está bom, então tem uma justificativa. Ah, boa, uma sessão de terapia aqui agora. Tem uma justificativa para que o outro faça isso, né? Mas se está tudo bem, então não tem justificativa, então eu não posso perdoar porque não tem justificativa. Então, o relacionamento está ruim, então tem uma desculpa, tem quase que uma chancela para que o outro faça. E a situação, o caminho é bem por aí. Me fez pensar, dona Isabel. E outra, né? Na verdade, o que acontece? Você estando bem ou não com o cônjuge, é uma moralidade com você. Porque, Sim. um exemplo, tem gente que até condiciona, o outro fez, eu faço. Não, você continua sendo moral com você mesmo, com a relação vertical, horizontal. Então, aí você condiciona uma situação que é onde isso pode acontecer. Não que você vai ter empatia para desenhar o que aconteceu, que eu acho que é a construção do perdão, né? Mas no meu caso, muito difícil, só que teve coisas que eu já falei na minha vida que jamais aconteceriam, e quando aconteceu, né, eu tive uma outra ideia, uma outra modificação. Quando a gente viu a cena de hoje, a gente acha que é um pouco distante, e Deus me surpreende, porque às vezes é nesses vales que a gente descobre que... Sim. Que talvez naquela situação perdoaria, né? Então, Pode ser que eu acho que seria muito difícil mesmo assim, acho que até perdoaria, mas tipo assim, na condição de que talvez Deus desenhasse alguma coisa. Porque se for pela vontade do contexto, para mim isso aqui é onde mais dói, é confiança para mim. É um negócio importante, né? Complicado. Minha gente, estamos aqui também abrindo os nossos corações. E você, hein? Será que perdoaria? Já refletiu aí? Eu já tive uma sessão de terapia de graça com a Isabel. Mas é sempre importante a gente refletir sobre esse assunto, sobre o perdão, porque talvez a gente já comece a trabalhar na nossa mente uma outra ideia, né? E como o Cris falou, às vezes a gente acha que nunca perdoaria, mas pode ser que quando aconteça, pelo poder de Deus, sempre, é claro. O Entre Família não acabou, continue aí, que tem mais surpresa vindo para você sobre esse assunto do perdão. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, abrindo o nosso coração. Nossa especialista aqui também, Suzaene, eu colocando a mesa aqui. Você no feriado está conversando com o marido? Para de dar cotovelado, né? Puxando, coitado, está todo roxo, não é agora. Vamos aprender juntos. Você mandou participação? Tem interação aqui no programa? Então, vamos fazer o seguinte, você na tela. Aproveitando quem? Isabel Passa, que eu sou fã dela. E você? Exatamente, eu também, tá? Pode colocar na tela. Tá chegando participação. Suzaene, é a Ayla. Oi, Ayla, seja bem-vinda. Olha, eu sou uma pessoa fácil de perdoar, principalmente quando me pedem perdão. Nossa, Ayla, que Deus conserve seu coração. Mas aconteceu uma coisa comigo há mais ou menos 55 anos, tenho 60. E é muito difícil perdoar a pessoa. Tenho uma repulsa, não consigo falar e nem olhar essa pessoa. Não tenho raiva, já tive muita, mas é uma coisa ainda difícil para mim. Então eu estou entendendo que isso aconteceu com ela aos 5 anos e
assim, né, Isabel, pela mensagem, a gente pressupõe o que talvez possa ter acontecido, né? A gente está falando de uma criança de 5 anos e para quem essa mulher hoje de 60 olha e tem repulsa. Como que... Será que realmente ela perdoou? Ela disse que não tem raiva, né? Já teve. Mas repulsa não está junto com a raiva? Na realidade, deve ter sido algo que feriu bastante essa criança, né? Não dá para julgar, são elementos muito limitados para a gente fazer qualquer avaliação agora de longe, né? É complicado você fazer qualquer avaliação. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi ela falar da raiva. Ela disse logo lá no início, eu não sei se é possível colocar novamente. Tem como colocar de novo, produção? A gente vai colocar aqui. Novamente. Ali ela fala o seguinte, não tenho raiva, já tive muita... Ela fala no início, eu sou uma pessoa fácil de perdoar, principalmente quando me pedem perdão. Ah, essa pessoa não pediu. A dependência de perdoar... É condicional. É condicional do outro pedir perdão. Mas espera aí, e se não está mais vivo? E agora? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, a gente até anotou para conversar com você, Isabel, já que você tocou nesse assunto. Como que fica, talvez, essa situação de quem não pediu perdão e como eu posso perdoar uma pessoa morta que não me pediu? E como eu posso trabalhar o perdão para uma pessoa que eu não liberei enquanto ela estava viva, mas agora ela está morta? Eu vou falar de mim. Vixe. Quando meu pai morreu com 89 anos. E eu, sinceramente, achei que havia perdoado. Achei que eu havia perdoado. Mas mesmo após a morte dele, eu vi que cada vez que eu lembrava de algumas coisas ainda doíam muito. Algumas lembranças ainda eram muito dolorosas, ainda eram muito sofridas. E eu fiquei anos, tem 11 anos que papai morreu. E eu fiquei 9 anos sem ir na fazenda onde meu pai foi sepultado. Eu fui lá no dia que ele foi sepultado e nunca mais voltei lá. E quando foi o ano passado, eu voltei lá. E da casa da minha mãe até o cemitério onde papai está enterrado são 8 quilômetros. E eu fui sozinha a pé. A pé? A pé. Foi terapêutico a ida? Profundamente terapêutico. É óbvio, como cristã adventista que sou, não acredito em vida após a morte. Não tem nada de, absolutamente nada de sobrenatural nisso, né? Mas tem num ritual interno de fechamento mesmo. Eu fui conversando com ele da casa da minha mãe até o cemitério. E eu entrei no cemitério e eu fiquei ali durante um tempão diante da sepultura do meu pai. E eu conversei com ele, eu disse a ele todos os desaforos que eu não disse durante toda a minha vida. Tudo que eu gostaria de ter dito para o meu pai e tudo aquilo que eu gostaria de ter falado também, de reconhecimento e de gratidão de quem ele foi, de quem ele era, de tudo que ele fez, do que ele significava para mim. Eu disse a ele naquele momento, sabe? E aquele ciclo se fechou, sabe? Aquele significado foi reconstruído e eu pude dar seguimento àquela história com meu pai. Isabel, isso. na verdade, o pai dela, obviamente, não ouviu nossa crença que temos, mas quem precisava ouvir estava ali. Era eu. Quem precisava ouvir era eu. Era você. Era eu. Eu precisava renarrar. O que nós seres humanos precisamos entender, que as nossas narrativas, elas precisam ser renarradas. O que é que nos prende muitas vezes no rancor? São as narrativas repetidas. A gente repete a mesma história. Dentro da cabeça, né? A gente precisa começar a renarrar.
E a nossa cabeça, às vezes, muitas vezes, não sabe que aquilo ali está acontecendo verdadeiramente para ela, dependendo da situação, né? A gente precisa começar a sair de dentro, olhar de fora a própria história. Por exemplo, um excelente mecanismo para fazer isso, escrita. A escrita é um excelente mecanismo. Aquela história que tanto te fere, essa mulher que traz essa história de que foi ferida aí aos 5 anos de idade, ela transcrever, ela colocar no papel aquilo que feriu. E ela fazer isso repetidas vezes. E depois ela lê cada vez que ela escreve. E ela vai perceber que cada vez que ela escreve, ela traz um dado novo. Ela traz um significado novo. E ela vai ver que cada vez que ela escreve, a história vai ficando mais rica. E cada vez mais rica. E cada vez mais rica. E cada vez mais leve. Gente, que programa fantástico, que mulher fantástica essa dona Isabel. Tá aí uma nova perspectiva e espero que você de casa tenha entendido muito bem, né, essa história toda que ela explicou aqui, que eu não vou repetir, obviamente, mas, né, separar as questões que ela disse do ponto de vista da psicologia, que não tem nada a ver com a questão espiritual. Agora a gente vai para uma dinâmica muito legal também, né, senhor Cris? Muito bem, vamos lá. Todo mundo nesse cantinho aqui dá um joinha para esquecer a mágoa, conviver. Não, é muito fácil, Cristiano. Muito fácil. Vou ficar aqui do lado da Isabel. Você pode ficar aqui atrás do totem, tá bom. isso, a Isabel fica no cantinho e a gente enquadra aqui dessa forma. Você é a garota Pronto. Propaganda? Você já ia falar daquele programa, né? Aquele programa que dá. Ainda bem que eu nem lembrei, tá? Ainda bem que eu nem lembrei. Falar o nome, eu jamais, nem muito que me aperte, eu falo que é fantasia. Mas não vou falar. Era esse mesmo. Mas eu era muito pequena, nem tinha TV naquela época. Eu também, verdade. Me contam, não, né? Tá, então, eu sou um pequeno menino. Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Um negocinho assim, para... Nós temos a questão negativa de lidar com essa dor, com essa ferida, e a questão positiva. Então, nós temos 2 caminhos. E muitas vezes esse caminho aqui, ó, negativo, é o andar em círculos que a Isabel falou. Por quê? A gente toma esse caminho que, na verdade, ele é um caminho que você acha que ele é longo, mas não. Você dá uma volta e remoe aquela ferida. Automaticamente, ela nunca cicatriza. E o legal de dizer que é uma ferida... A cicatriz, ela não te dá uma amnésia, mas ela vai perdendo o que? A dor, não vai doendo mais. Ela está ali. Quando você volta, ela está curada e você tem a marca daquela dor. Mas se você anda em círculos, aí você vai ver. Então, vamos dar o primeiro passo aqui para a gente poder conferir. Vamos lá. Primeiro passo. Esquecer a mágoa. Será que a gente, quando perdoa, esquece? Sim. E agora a gente faz o quê? Puxa e manda aqui um joinha. A gente não esquece. O que a gente faz agora? A gente dá aquele significado, né? Ressignifica a dor. Gostaria que você falasse para a gente, Isabel, dessa questão toda de não mergulhar na amnésia, porque é impossível, mas dar essa questão de ressignificar a dor. É interessante. Eu vou usar uma analogia, Cris, para poder falar dessa coisa do não esquecer e do ressignificar. As sequoias, né? Nós temos a árvore. Isso, nós temos as sequoias lá no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, que eu acho que é o único lugar que tem. Os anéis da sequoia, quando você observa, ela vai ter... Cada volta um ano. De uma cor diferente, cada volta de uma cor diferente, vai ter marcas nos anéis. E cada marca daquela, cada cor daquela, corresponde a um raio, um incêndio, a uma... Tudo que aconteceu com aquela árvore. Tudo que aconteceu na história daquela sequoia. Inclusive, é interessante dizer que não há sequoias que excedam a 4.000, 4.500 anos, porque elas são de depois do dilúvio. Né? Elas não existem sequoias de antes do dilúvio, né? Mas cada anel daquele tem uma marca contando a história da sequoia. Então, nós somos como as sequoias, tá? A gente possui esses anéis, a gente não esquece, tá?
tá? E vão sendo registrados e vão fazendo parte dos mapas. É o mapa narrativo da nossa história, vai fazendo parte da nossa história. Então, quando a gente conta a nossa história, é importante, inclusive, nós seres humanos, a gente se historicizar. O que seria isso? Quando a gente fica preso, a gente não esquece, né? Não esquece, a gente não trata essa mágoa, a gente não ressignifica, a gente não historiciza. A gente fica preso num recorte da vida. E essa marca, ela não fecha um anel, ela fica aberta. E aí você Então, não consegue seguir as estações, né? Exatamente, a gente fica preso num recorte, a gente não anda, a gente fica ali enganchado. Sabe num disco de vinil que engancha quando está arranhado? Sim. Entendeu? Fica preso, repetindo a mesma palavra. E muitas vezes, Isabel, a Entendeu? gente não quer dar esse perdão porque a gente acha que a pessoa que nos feriu não merece o nosso perdão. O que é pior ainda, né? Porque... E porque tem gozo no sofrimento. Como assim? Porque você gosta de sofrer. Para quem não quer liberar o perdão? Sério? Claro. Tu acha que Jesus perguntou pro paralítico do tanque de Betesda, isso? Porque se ele queria ser curado à toa, uma pergunta patética, né? Porque, lógico, ele queria, né? Cara... Há anos ali naquele tanque, né? 38 anos ali. Que pergunta idiota. Ah, não foi uma pergunta idiota. Foi a pergunta de um terapeuta sagaz, esperto e mais ainda, que respeitava o direito daquele sujeito de dizer, não, eu não quero ser curado, eu quero continuar vivendo como coitado, sofrendo, porque eu gosto de sofrer. Então tá aí, gente. Vamos para a segunda situação aqui. Conviver com quem feriu. Eu quero até que Isabel explique, né? Porque então não posso conviver com quem feriu? Como que é isso? E o joinha positivo é libertar-se do rancor. Como que é isso? Eu não preciso conviver com quem feriu, eu preciso só libertar-me desse rancor e tá tudo bem. Eu achei muito interessante que aquela moça que casou-se com um rapaz 5 anos depois de ter se divorciado dele, ela usou uma palavra que para mim é a palavra-chave. Perdão é uma escolha, tá? Perdão é uma escolha racional, inclusive. Perdão não é um sentimento. Porque ela falou dos seus sentimentos ali, a senhora, não é uma questão de que ela está mergulhada em uma carência, né? Que ela falou, foi uma decisão. Perdão é uma decisão consciente, extremamente responsável, uma escolha. Então, no momento que eu decido continuar convivendo com aquele que me feriu, eu preciso ser responsável afetivamente por mim e pelo outro com quem eu decidi conviver. Por que pelo outro? Porque no momento que eu decido conviver com ele, eu não posso ficar ferindo o outro, remoendo... Jogando a cara. O que aconteceu. Eu decidi perdoar. Mas eu posso perdoar e não precisar conviver. Se eu não consigo perdoar a ponto de conviver com ele sem remoer, é melhor que eu perdoe e não conviva. É possível, então, perdoar, mas possível você fica lá e eu Só fico não aqui. é possível não perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Aqui a gente tem uma outra situação, fingir que não aconteceu, né? Então não é legal. E o que poderia ser colocado no lugar? Uma escolha e um processo. Olha só, eu achei muito legal a resposta que Cris deu a respeito daquela primeira pergunta que foi feita na primeira dinâmica a respeito do amigo que foi falar para o chefe a respeito dele. Sim. E a atitude que ele tomaria, de que ele procuraria o camarada para conversar. Cara, ó, o negócio é o seguinte, tu sacaneou comigo, fez feio comigo, tá? É deixar claro para o outro, inclusive isso está previsto na Bíblia.
Deixar claro para o outro que o outro te ofendeu. Isso precisa ser dito. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. Tem que... Tem que ser dito para o outro, você me feriu. A gente Você me feriu. A gente trata de coisas diferentes. Tem um exemplo, quando você briga, você fala assim, você é um canalha, você é isso. Mas às vezes a pessoa não fala assim, você me machucou, isso doeu. Até no relacionamento a gente tem que falar dessas marcas. Existe, inclusive, aqui no Brasil, eu não sei como está, eu não tenho conhecimento de como funciona aqui no Brasil. Eu não sei quantos tribunais aqui no Brasil trabalham com isso. Mas na Itália, a maioria dos tribunais já trabalham com isso, que é a chamada justiça reparatória. Como é que funciona? A vítima, o criminoso, ele entra em contato com a família da vítima ou com a própria vítima que ele feriu. O exemplo que chegou para mim num congresso de mediação de Conflitos? mediação de conflito foi de uma idosa que tinha sido violentada e morta, em que as duas outras irmãs dela, também idosas, né, foram levadas à presença do criminoso. Então, esse criminoso foi solicitado a ele que contasse para aquelas idosas qual tinha sido a reação e as últimas palavras da idosa que ele tinha matado na hora que ele estava fazendo. Então, Forte, né? Forte. Qual era o objetivo? Fazer com que ele entrasse em contato com a dor que ele tinha produzido na vítima e com a dor que ele produzia naquelas mulheres. Então, eu preciso entrar em contato com a dor que eu produzi no outro no momento que eu feri, para que eu lamente pelo que eu fiz pelo outro. Inclusive, nós precisamos ensinar aos nossos filhos muito mais do que pedir desculpa. Os nossos filhos precisam lamentar pelo que fizeram e precisam reparar o que fizeram. Não é somente eu boto o pé para que o outro caia e dizer, oh, desculpe aí. Não, a criança botou o pé, ou então o outro tropeçou no pé do seu filho, ou o seu filho bateu em uma outra criança, você peça desculpa a ele. Não é só peça desculpa. Peça desculpa, vá lá, passe a mão, ajude, passe um remédio, arrume um jeito de reparar. Então, na verdade, você precisa, meu querido, mergulhar nesse processo. Eu quero até mais detalhes ainda sobre esse processo, porque está em aberto algumas perguntas, a gente vai para um breve intervalo. E se você acha que o programa acabou, tem mais interação aqui na nossa tarde e ainda a gente tem uma mensagem especial. Então, se você está querendo sair agora, não saia, por favor. A gente tem um recado, sabe aquele Jesus que eu falei para você, aqui, daquela revista? Pois é, a gente tem uma mensagem no final desse programa, no próximo bloco, então não sai daí. Esse programa foi feito com carinho. E juntos aqui nós estamos abrindo o coração para aprender a perdoar. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta com um programa sensacional, bastante profundo, com a nossa especialista Isabel, que está aqui com a gente, mostrando várias facetas, ou melhor, outras perspectivas a respeito do perdão, do ponto de vista da psicologia, mas trazendo sempre essa bagagem, né, bíblica, e que está sendo muito interessante aqui, né, Cris? A gente está aprendendo bastante. Eu, particularmente, estou aprendendo muito mesmo. Eu vou dizer uma coisa, tem que ter um programa para a Isabel, inteiro. Já falei, pronto. Falei. Não, ela tinha que ser nossa colunista, ela tinha que estar aqui semanalmente. semanalmente. Um programa inteiro para essa mulher. Eu falei o que estava no meu coração, senão eu não ia me perdoar. Bora trazer essa mulher para cá, para São Paulo. É o seguinte, a gente quer aqui também a sua participação, portanto, está chegando interações para a gente, das pessoas compartilhando as suas experiências em relação ao perdão, e a gente vai para uma interação agora, né, Cris? Verdade. Vamos ver quem está chegando então, aí. Está chegando aqui a Lídia. E aí, Lídia? Boa tarde para você, querida. Já passei por uma situação em que precisei ser perdoado. Olha que legal a perspectiva de alguém que recebeu o perdão. E a pessoa me perdoou. Depois disso, acredito que por mais difícil que seja, é possível perdoar. Nossa, como uma é outra bom, é uma outra perspectiva, como é bom receber perdão, né? Essa questão toda. Eu creio que isso é bagagem para a gente perdoar, porque a gente lembra assim que é gostoso receber o perdão. Na caminhada é muito bom, né? E uma perspectiva que a gente não trouxe, mas que eu considero que é uma das mais profundas e difíceis, é a perspectiva do perdão intra, né? Que a gente considera, vamos pensar aí no perdão vertical,
que é o perdão de Deus para nós, é o perdão horizontal, que é o perdão entre nós, mas é o perdoar-se a si mesmo. E esse perdão não é fácil, e inclusive é o perdão que mais nos adoece. Quando a gente não se perdoa. Não se perdoa. Porque a pessoa que você não perdoa está sempre com você mesmo. Entendeu? A gente não se perdoa, a gente se cobra demais e nós mulheres, infelizmente, a cultura, ela nos massacra de tanta culpa, de tanta cobrança e a gente absorve isso e a gente se acaba. Tá aí o filme na Netflix agora tratando disso, né? A Filha Perdida, que traz essa coisa de uma maneira muito, muito pesada, muito profunda. Tem muita gente, muita mãe sofrendo para assistir esse filme, porque traz essa culpa materna de uma maneira muito profunda. Então, como é que é o nome que você falou? A Filha Perdida. A Filha Perdida. É. Tá aí uma dica, né? De um filme para a gente poder assistir. O auto-perdão também é muito difícil, mas tem mais interação chegando. Vamos ver que história que tem aí. Quem está chegando agora é Evanilda. Seja bem-vinda. Sou muito fácil de perdoar as pessoas. Não tenho dificuldade, não consigo ficar com raiva, perdoo fácil. Mas meu marido é um túmulo de ódio. Não perdoa, guarda muito rancor e vive doente e depressivo. Foi o que você acabou de falar. Eita, que eu sou muito má. Você, Isabel? Ah, não. Porque ela sabe o que aconteceu? Não decepcione eu posso dizer, meu coração. naquela frase, ela viu outra coisa. Aposto com você. Eu sou muito má. Vai, manda. Esse tipo de pessoa que diz assim, eu sou muito fácil de perdoar. Oh, Deus, eu tenho tanta dor. Quando elas chegam na terapia, a gente descobre uma pessoa tão sombria. Sério? A gente acaba descobrindo que não, que na realidade são pessoas muito passivas e que não confrontam e que têm uma necessidade muito grande de agradar, entendeu? Que acabam muitas vezes se movimentando, mantendo sempre um sorriso no rosto. E tratando todo mundo muito bem para ficar sempre bem na fita com todo mundo. Quando na realidade tem uma dificuldade muito grande de dizer um não, entendeu? Corre muito mais o risco de ser desse jeito do que realmente essa coisa de eu sou muito fácil de perdoar. A coisa não é tão simples assim. O não perdoar em nós, seres humanos, então é uma coisa natural. Não é que seja uma coisa tão natural, porque não é assim, não é essa a questão. É que não é como ela está trazendo, eu sou muito fácil de perdoar, porque parece uma coisa retilínea, entende? Parece que é uma coisa que funciona sempre assim. De ponta a ponta na vida linear. Entendeu? E não é. Isabel, você traz verdades. É que toda e qualquer pessoa, mas a verdade toda e é qualquer assim pessoa mesmo, tem gente. algo que dói. Entendeu? E quando toca, é difícil. Entendeu? E aí, às vezes, aquela quer dizer que nem toda vez, mas várias pessoas nesse sentido têm uma guerra interna. Inclusive de trazer coisas, porque assim, nas relações, seja de que ordem for, vai ter sempre coisas que vai doer. E quanto mais próximas, quanto mais íntimas essas relações forem, mais dor vai produzir, tá? E aí, quanto menos eu olhar para essas dores produzidas por essas relações, cara, mais coisas mal resolvidas terão dentro de mim. Forte. Eu tô rindo de nervosa, eu tô igual a Isabel, eu tô rindo aqui só para manter a aparência. A gente tem mais uma interação chegando, acho que a nossa última interação, infelizmente, o programa está quase acabando. Vamos lá, então. Aqui a Malu Perim, um abraço para Sorocaba, São Paulo. Malu, vamos lá, abre o coração. Tive muita dificuldade em perdoar meu pai. Olha aí, as pessoas que a gente mais ama são aquelas que causam, né, algumas coisas, umas dores ali, porque estão dentro de um outro contexto.
do coração. Guardei muita mágoa, tenho certeza que esse fato tem a ver com um câncer que tive. Uau. Mas graças a Deus estou curada. Amém, Malu, Possivelmente. né? Mais uma vez, E a entendi corrente que primária familiar, né? E eu acho que ele tinha... A cura tinha a ver pra com ambas as situações. dois conceitos, né? Tinha a ver com o perdão. E tem isso, Isabel, da doença psicossomática, o câncer tem Já relação? existem estudos. Teve alguns anos atrás, eu não vou precisar os anos, mas coisa talvez de 8 anos atrás, foi divulgada uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, fazendo uma relação entre viuvez, divórcio, abuso sexual, psicológico e físico, violência física e Com alguns doença. tipos de câncer. Ao câncer especificamente? Sim. A pessoa, quando guarda muita dor... É importante dizer, porque assim, não vamos aqui colocar como um fator só, né? como enfiar uma cana de um lado e sai o caldo do outro. A coisa não é assim, entendeu? O que a pesquisa está dizendo é que uma mulher que passa por uma situação de abuso, de divórcio, de viuvez, É mais vulnerável. ela vai estar mais vulnerável a esse tipo de coisa. Ela vai precisar de outros fatores de risco, obesidade. Só que o que acontece? Todos esses fatores de risco também são resultados dessas situações. Também serão psicossomáticos. A obesidade é psicossomática, a diabetes é psicossomática, a questão da compulsão alimentar é psicossomática, a questão da ansiedade. Então, todas elas se complementam. Então, acaba formando a tempestade perfeita. A nossa Olha, eu vou mente dizer é um muito negócio, poderosa. Eu Infelizmente queria o programa agora mais acabou. 2 horas para esse programa, mas por quê? Porque quando a Isabel vê isso aí, mas calma, me perdoa se a sua participação não veio aqui, se você está em casa agora, calma que esse programa vai subir para o NT Play. Isabel, é o seguinte, tá? É Muito bumerangue, obrigada, vá, viu? mas volte, você sabe que a gente te ama, o povo te adora e que Deus continue te abençoando, dando sabedoria para você vir sempre no nosso programa. Muito obrigada, viu, Isabel? Bom, e agora a gente vai encerrar com chave de ouro, né, Cris? Verdade, olha, eu tinha falado para você que esse Jesus maravilhoso, né? Ele é tão maravilhoso que ergue pessoas para trazer uma mensagem. Nós estamos recebendo aqui o pastor Adriane Mille e ele vai falar desse perdão. Será que esse perdão está tão distante, parece da nossa carne, né? Paulo fala que o que eu quero fazer eu faço, o que eu não quero, eu não consigo deixar de fazer. E aí, como é que funciona? É natural? Como é que a gente abraça esse Deus divino que nos liberta? Pastor, muito boa tarde e obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um privilégio fazer parte de um diálogo tão proveitoso, importante como esse, né? Tenho aprendido muitas coisas ouvindo o programa e espero contribuir também por meio daquilo que a gente encontra na palavra de Deus. O fato é que a Bíblia, ela é um livro que abre para nós a possibilidade de reescrever histórias. E para reescrever histórias, nós precisamos do perdão. Perdão que é oferecido a nós e também o perdão que nós precisamos oferecer a outras pessoas para que as nossas histórias sejam reconstruídas pela graça de Deus. Sem o poder divino, o poder de perdoar, ele não existe, não é mesmo? É Deus quem coloca a graça do perdão na nossa vida. A gente pode pensar, por exemplo, em várias histórias de perdão, várias histórias que foram reescritas por meio do perdão na palavra de Deus. Mas uma história que eu gostaria de destacar no programa dessa tarde é a história de José. Eu imagino que a história de José é uma história especial para você também, não é? Se encontra no livro de Gênesis. Quanta coisa ruim se passou na vida de José, quantos problemas familiares existiam ali naquele contexto, e os irmãos de José fizeram com ele o que nós poderíamos chamar de algo imperdoável. Eles o trataram de maneira a vendê-lo para outro país, né? Disseram para o seu pai que ele havia morrido. Realmente uma situação muito complexa, muito difícil. E quando isso acontece, a gente vê a história de José aparentemente indo de água abaixo.
Imagine, se coloque no lugar de José durante todo esse processo. Mas a gente sabe que a história de José tem uma reviravolta. E a gente percebe que o Deus de José não o abandona, não o deixa sozinho. E é nesse contexto que José, governador do Egito, ele vai receber os seus irmãos. E isso aparece a partir do capítulo 45 de Gênesis. Os irmãos não o conhecem, não o reconhecem, não é mesmo? Aliás, quem é que vai pensar que o irmão vendido vai se tornar governador da grande potência mundial da época, que é o Egito? Mas quando a gente observa no capítulo 45, nos versos 1 em diante, a gente nota que José, ele reconhece seus irmãos, ele até faz ali, em capítulos anteriores, ele vai se certificar de que seus irmãos mudaram. Ele começa a beneficiar o irmão mais novo, que é Benjamim, que é trazido também para o Egito, e quando ele faz isso, ele percebe que os irmãos mudaram. E ele então vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E o curioso é que quando ele faz isso, os irmãos estão chocados, não é mesmo? E ele diz: não fiquem tristes, porque Deus me enviou adiante de vocês. Essa fala de José para os irmãos, ela é muito poderosa para nos ensinar sobre a fonte do perdão. A fonte do perdão está em Deus, no caso da história de José, está na convicção de que Deus é maior do que tudo o que aconteceu de ruim. Deus é maior. É com essa convicção que a gente pode ter o poder vindo de Deus para perdoar também. Deus é maior do que as desgraças que acontecem na nossa vida e Ele pode torná-las graça, não é? Curioso é que o cenário aqui é muito vívido. Há complexidades aqui. José está chorando constantemente, ele chora também. Nesse contexto, as memórias vêm. E quando as memórias vêm, é necessário perdoar a cada momento, confirmando o perdão que foi decidido, que foi estendido, mas na medida que a memória volta, é necessário se lembrar da decisão do perdão. O curioso é que quando nós vamos para o final da história, nós estamos na altura de Gênesis capítulo 50, o pai Jacó morreu e os irmãos de José, eles vão pedir perdão de novo, porque eles pensam assim, agora que o pai Jacó morreu, José ele vai trazer todo o seu ódio contra nós. Note que, embora José estivesse liberto dessas dores, né, da memória, os irmãos que fizeram a maldade não estavam libertos. Eles continuavam escravos disso. Muito sério isso, né? A dificuldade deles se perdoarem. E José, novamente, vai chorar aqui. Vai chorar porque ele vai se lembrar, obviamente. E ele vai dizer para os irmãos no verso 19, eu não estou no lugar de Deus. Deus é maior do que todas essas coisas. Ele julga, mas ele estende o perdão também. Eu posso imaginar José pensando essas coisas. E ele vai confrontar os irmãos. Ele não vai aqui simplesmente ignorar o que aconteceu. Ele vai dizer no verso 20, na verdade, vocês planejaram mal contra mim. O que vocês fizeram doeu. Mas Deus tornou este mal em bem, para fazer o que vocês estão vendo aqui, de tornar uma bênção para muita gente, que é o que eu estou fazendo. É a convicção, essa fonte de que Deus é maior. Deus é maior do que a desgraça que foi realizada. Deus pode tornar essa desgraça em uma outra realidade, reescrever a história. E é por isso que eu posso estender o perdão. É por isso que eu posso continuar estendendo o perdão constantemente quando as memórias vêm. Porque Deus é maior. Que coisa fantástica é a grandeza de Deus na nossa vida e a convicção que nós temos. Só assim podemos estar conectados com essa fonte do perdão tão grandiosa, não é verdade? Verdade, pastor. Amém. Um abraço. Obrigado por tirar um tempinho, trazer uma mensagem tão especial de perdão. Um grande abraço. Uma hora vem aqui, né, trazer uma mensagem especial aqui na nossa sala. É convidado aqui, já é de casa, viu, pastor? Um abraço a toda a família. Deus abençoe. Vai ser um prazer. Um forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.
Suzane, que programa especial que preencheu o nosso coração. E a gente continua nessa tarde maravilhosa, porque o Novo Tempo não para, né? Não para. E é por isso, gente, que eu amo o Entre Família e amo também o programa que vem logo a seguir, o Vida e Saúde, coladinho aqui com a gente. Continue com a nossa programação. Agora, para entender um pouco, né, mais sobre a saúde física. Aqui você recebeu um pouquinho dessa saúde emocional, um pouquinho não, eu diria bastante. Mas infelizmente, né, Cris, a gente tem que despedir, é isso? Calma, a gente despede, mas ó, lembrando que de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, encontro marcado. E lembrando o seguinte, segunda-feira a gente está de volta, só que a gente só está aqui por causa de você, que é anjo da esperança, mãos que transformam vidas. Você vai agora para um intervalo, às vezes não tem o comercial, mas que fala da revista, que fala, não tem aqui, ó, publicidade. É você que faz sua doação. Então, ó, sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Valeu, Suzane. Valeu, Cris. Tamo junto. Até semana que vem. Abraço. Tchau, gente. Até segunda, hein? 2h30. Tchau, tchau. Tchau.